o secretário extraordinário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Bruno Vanuzzi, que falará sobre o tema PPPs municipais, a ferramenta do século XXI para a infraestrutura pública. Prefeito de Nova Pádua, Ronaldo Boniati, neste evento representando a FAMURS. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Ederson de Albuquerque Cunha. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Flávio Cassina. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. Saudamos também o presidente do Conselho Superior da SIC, Dagoberto Lima Godoy. O presidente do Conselho Deliberativo da SIC e presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. O ex-presidente da SIC, Carlos Heinen, também vice-presidente regional do Ciergues. Vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapim, neste evento representando a SIC Serra. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou seus representantes. Aldair Bazotti, da Federasul, Davi Ballerini, do Conselho Regional de Administração, Emir José Alves da Silva, da ANERGS, Ivonei Pioner, da CDL-SPC Caxias, Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov, Paulo Poleto, da Fundação Caxias, Paulo Spagnoli, do CIMEX. Saudamos também a imprensa, senhoras e senhores. As reuniões almoço da SIC têm patrocínio das marcas Florense, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbete e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. E, neste momento, o presidente Gasparim fará uso da palavra. Saúdo secretário Bruno Vanuzzi, a quem agradecemos pela presença em nossa entidade. Prefeito de Nova Pádua, Ronaldo Boniati. Secretário Municipal de Segurança Pública, Ederson Cunha. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, vereador Flávio Cassina. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. Senhoras e senhores, a presença do secretário Bruno Vanuzzi vem em boa hora, porque esta casa tem enorme apreço pelo tema das parcerias público-privadas, ainda mais em se tratando do Rio Grande do Sul. Como todos bem sabem, o Estado, como ente político, os impostos, as estradas, aeroportos, a infraestrutura, enfim, fazem parte das nossas vidas. Aprendemos que o Estado recolhe impostos para realizar aquilo que as pessoas não são capazes de fazer sozinhas e que, portanto, precisam de coordenação superior com capacidade para prover serviços públicos e infraestrutura que nos permitam viver coletivamente. Acontece que a sociedade muda e as funções do Estado precisam acompanhar as mudanças sociais. Os recursos tornam-se limitados e, por isso, é preciso fazer escolhas. Essas escolhas, secretário, dizem respeito à utilização do dinheiro público por parte do Estado. Por sorte, vivemos em um país democrático e, constantemente, somos chamados a fazer parte dessas escolhas. Porém, parte da sociedade tem dificuldade em reconhecer que é necessário fazê-las. Frequentemente, quando discutimos mudanças nas funções de Estado, os argumentos que prevalecem são pronunciados por grupos de interesses minoritários.
Normalmente, esses grupos justificam a existência de uma estrutura estatal simplesmente pela manutenção de empregos e privilégios que estão arraigados na atividade pública. Com isso, tiram o foco da discussão sobre as verdadeiras possibilidades sociais, que são as de melhoria dos serviços públicos, de infraestrutura, que são prestados pelo Estado em troca do pagamento de impostos. As minorias barulhentas, que se apressam a criticar a atividade empresarial, é que são os verdadeiros conservadores e reacionários da atualidade. Querem conservar intactas as estruturas públicas e, se possível, retroceder a um tempo em que o Estado era mais importante do que o indivíduo. Afora isso, tentam confundir a opinião pública, ao mesmo tempo em que defendem a continuidade da mão pesada do Estado sobre áreas que não são de sua competência. Dominam-se progressistas e dizem que quem defende menos Estado e mais iniciativa privada, que esses são conservadores e reacionários. Desejar mudanças na prestação de serviços públicos não significa negar a importância do Estado na sociedade. Pelo contrário, o Estado foi decisivo a ponto de criar estruturas tão necessárias e fundamentais que, atualmente, podem ser gerenciadas em parceria com o setor privado. Exemplos não nos faltam. Em certo momento da história do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi criada a CRT, pois a sociedade não tinha empresários capazes de investir sozinhos. Anos depois, a privatização do serviço de telefonia universalizou o telefone ou o celular e preparou as bases para a popularização da internet e todos os aplicativos. Ou seja, em certo momento, foram criadas condições para que a própria sociedade, através da economia de mercado, promovesse a ampliação e a melhoria do atendimento. Quem hoje, em sã consciência, desejaria voltar ao tempo da CRT? Outros setores privatizados e concedidos também têm centenas de exemplos bem-sucedidos nas últimas 3 décadas, desde o surgimento das primeiras ideias sobre a reforma do Estado. É claro que existe exemplo de desvios e de equívocos, em que o processo precisa ser reformulado. Porém, é inegável que naquilo em que o setor privado passou a compartilhar responsabilidade com o setor público, a sociedade saiu beneficiada. Senhoras e senhores, são preocupantes os atrasos econômicos e sociais gerados por nossa dificuldade em fazer escolhas. É necessário decidir sobre a necessidade ou não das parcerias público-privadas para fazer avançar as rodovias, os aeroportos, os portos, etc. No caso das rodovias especificamente, só para dar um exemplo, precisamos escolher entre pagar o preço pela má conservação, que normalmente é pago com vidas, ou contratar um responsável pela sua manutenção em troca de um pedágio. Temos de decidir se preferimos pagar taxas ou permanecer apenas pagando os impostos, lembrando que as taxas são pagas por serviços públicos que estão sendo prestados diretamente ao consumidor, que podem, inclusive, responsabilizar o seu prestador. Já os impostos são pagos com a promessa de que teremos serviços públicos pagos gratuitamente, a posteriori, pelo Estado, e essa realidade já conhecemos bem. Senhoras e senhores, também queremos aproveitar a oportunidade para cumprimentar o SEBRAE, a Fiergs, pela exitosa realização da 24ª edição da Mercopar na semana que passou. A feira registrou 65 milhões de reais em negociações presenciais,
Um resultado 21 superior a 2018, o que demonstra a reação do setor industrial. A Mercopar superou toda a expectativa dos expositores e do público visitante. Estamos muito felizes por ter lutado pela Mercopar, pois ela se consolida cada vez mais como oportunidade concreta de realização de negócios para grandes e pequenas empresas. Por fim, gostaria, nesse momento, de cumprimentar o presidente do Conselho Superior, Dagoberto Godoy, que ontem lançou na Feira do Livro a sua mais recente obra, intitulada Além do Portão da Fábrica. Se me permite, presidente, gostaria que o senhor autografasse meu livro, afinal de contas, ontem cheguei às 7 e pouco e o senhor já tinha saído. Então, pediria que o senhor, e meus parabéns, porque precisamos de mais pessoas que coloquem no papel as suas experiências. Senhoras e senhores, na ação da associada de hoje, estamos recebendo a empresa Magnani Luz e Energia. A Magnani está no segmento de materiais elétricos e iluminação há mais de 36 anos. As unidades de Caxias atendem a Serra Gaúcha e a de Torres atende a região litorânea e o estado de Santa Catarina. A empresa oferece amplas soluções em materiais elétricos, iluminação e geração de energia solar fotovoltaica, buscando sempre a máxima eficiência energética. Para marcar a participação da Magnani na ação da associada, convidamos seu diretor, Paulo Magnani, para uma foto com o presidente Ivanir Gasparim. Registramos a presença das soberanas da 48ª Festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas e terceira Feira de Transporte, Indústria e Comércio de São Marcos, a rainha Gilciane Risso Casanova e as princesas Anne Caroline Gobi e Caroline Siquim Spigolon, a quem convidamos para fazerem uso da palavra. Boa tarde a todos. Sou Anne Caroline Gobi, princesa da Associação dos Motoristas São Marquense, represento o município de São Marcos e a festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas de São Marcos. É uma honra poder fazer parte desta grande história, construída lá no início pelos nossos imigrantes e hoje renovada pelos nossos motoristas através da força e da fé. Gostaríamos de agradecer ao Ivanir Gasparim, presidente da SIC Caxias, e ao Gelson Dalberto, diretor executivo, pelo convite e espaço. Obrigada pela atenção. Boa tarde, sou Caroline Siquim Spigolon, princesa da Associação dos Motoristas São Marquenses. E é com muito orgulho que por 2 anos irei representar a festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas e a FENAMARCO, que ocorrem dentro do mês de outubro no município de São Marcos. Nossa festa é marcada principalmente pela fé em Nossa Senhora Aparecida, protetora dos motoristas e de suas famílias. Estão todos convidados a prestigiar a nossa festa e apreciar a nossa deliciosa culinária tipicamente italiana. São Marcos estará de braços abertos para receber a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Sou Gilciane Risso Casanova, rainha da Associação dos Motoristas São Marquenses, e juntamente com as princesas Anne e Caroline, representamos o município de São Marcos, a festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas e terceira FENAMARCO. Em nome de todos que, de alguma forma, contribuem e trabalham para realizar esta belíssima história de fé, convidamos a todos para participar da 48ª Festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas e terceira FENAMARCO, que acontece de 4 a 13 de outubro deste ano, no Parque de Eventos Albino Antônio Ruar. Contamos com a presença de todos. São Marcos estará em festa para recebê-los. Muito obrigada e um bom almoço a todos.
A SIC participa de mais um Outubro Rosa, campanha de conscientização que alerta a sociedade, especialmente as mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Dentre as ações do mês, nós teremos a venda de guarda-chuvas, camisetas e a rifa de um Fusca Rosa pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Além disso, no dia 29, às 20 horas, na Casa de Paolo, acontece a 5ª edição do Nhoque do Bem, um evento em comemoração aos 5 anos do Banco de Perucas do Hospital Geral. Mais informações podem ser obtidas aqui na área de Relações Públicas da SIC. E agora, para fazer uso da palavra, convidamos o professor de ginecologia da Universidade de Caxias do Sul, Dr. Dino De Lorenzi. Eu quero agradecer o convite para estar falando desse mês que é tão importante, que é o mês do combate ao câncer de mama, simbolizado internacionalmente. O câncer de mama é o tumor mais frequente das mulheres. Ele corresponde a quase 25% dos casos novos de câncer em todo o mundo. E só no ano de 2018 eram esperados quase 60 mil casos no nosso país. E, predominantemente, ele tem uma ocorrência muito maior no sul. Pode ocorrer em homens, mas é bem mais raro, 1% dos casos. As estimativas de casos novos no Brasil, em termos de morte, eram que teriam ocorrido quase 17 mil no ano de 2017. A gente não tem estatísticas tão atualizadas para falar de 2018 e 2019. E isso é um número enorme de mulheres em idade reprodutiva que morreram, desconsiderando também todas as que tiveram a doença e conseguiram, felizmente, serem curadas. Não é uma doença de uma causa única, é uma doença multifatorial. A idade é o fator mais predominante. Acima dos 50 anos, as mulheres têm um risco muito maior. E abaixo dos 50 anos, ocorre também, e infelizmente até com maior gravidade e maior agressividade. Estritamente genéticos, são poucos os casos. É mais uma confluência de fatores que a gente vai ter como resultante o câncer. Infelizmente, porque seria mais fácil de diagnosticar precocemente, ele é assintomático. E o sintoma mais comum é o nódulo, ou o caroço, que ninguém quer ter, porque uma vez presente, indica que a doença não é tão recente. A gente tem que ter uma estratégia de pegar antes do aparecimento de qualquer manifestação clínica. Então, como não existe prevenção, a melhor forma de combate é a detecção precoce da doença assintomática, da doença não palpável, a doença sem nódulo. E isso se faz através da mamografia, que deveria ser sistemática a partir dos 40 anos. Temos um problema que o nosso Ministério manda fazer a partir dos 50, mas as sociedades internacionais recomendam que seja anual a partir dos 40 anos. E permite esse exame a detecção do tumor menor que 1 centímetro e não palpável. Um problema no nosso país, que apesar da legislação recomendar determinar que todo paciente entre o diagnóstico e tratamento tenha no máximo um período de 60 dias, a gente não está conseguindo isso. A média no Brasil ultrapassa 80 dias de espera. Isso impacta nas taxas de mortalidade. Em Caxias do Sul, a gente teve, no período de 2008 até 2017, 431 casos de mortes por câncer de mama. Só em 2017, que foi a última estatística liberada, a gente teve 60 mortes. No estado, quase 12 mil mortes nesse período. Se a gente olhar a idade, Caxias segue a mesma faixa etária da literatura, que é acima de 50 anos, um predomínio. Mas nós temos, de forma muito interessante, 1/3 das mortes abaixo dos 50, o que valida a realização da mamografia também a partir dos 40, não só a partir dos 50, como o Ministério da Saúde recomenda. É muito importante a inserção, falaram anteriormente, da iniciativa privada nas políticas públicas. Sem a participação da iniciativa privada, vai ser muito difícil a gente levar adiante qualquer política de saúde para a redução da mortalidade pelo câncer de mama. Muito obrigado. A próxima janela será ocupada pelo presidente do Concepro Mocov, Luiz Raimundo Tomazoni, a quem convidamos ao microfone. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente. Ao saudar o presidente, saúdo os demais componentes da mesa.
Quando nós assumimos, senhoras e senhores, o Concepro Mocov, naquela oportunidade nós fizemos a nossa manifestação, juntamente com a nossa diretoria, que nós periodicamente iríamos prestar conta da nossa entidade. E hoje nós estamos fazendo essa pequena apresentação, a prestação de conta do Concepro Mocov. Aos senhores, na saída, todos vão receber um informativo que traz de uma forma muito resumida, mas todas as nossas atividades realizadas nesses últimos 12 meses. Então eu gostaria assim de registrar alguns eventos, algumas propostas que a gente fez e alguns trabalhos que nós realizamos. Hoje, nós tivemos a oportunidade de já entregarmos viaturas consertadas à Polícia Rodoviária Estadual. Entregamos no presídio aqui do Apanhador, que era uma demanda muito antiga, que os equipamentos não estavam funcionando, 2 detetores de metais, né, oportunizando que haja um controle das pessoas que têm acesso ao presídio. Então, nós já entregamos 2 detetores de metais também. Nós fizemos também a recuperação da iluminação do presídio do Apanhador. Isso era para evitar que os detentos tivessem possibilidade de fuga. Aqui em Caxias também, na PIX aqui de Caxias, também apoiamos, ajudamos a reconstrução do muro, onde os apenados também havia situações de fuga também. Entregamos à Brigada Militar aqui de Caxias do Sul, o 12º BPM, 30 coletes. Equipamos, adesivamos viaturas do IGP. Também aqui na Polícia Civil, aqui com o delegado Paulo, nós também fizemos doações de HDs externos, porque quando a polícia recolhe, pega algum bandido que tem celulares, que precisa se resgatar e guardar informações, eles não tinham equipamento, também cedemos. Ajudamos também na parte de jardinagem, que o mato estava a 2 metros de altura, também nós auxiliamos. Estamos auxiliando o presidente com a vinda do pelotão de choque para Caxias, aqui na José Gazola, com a parte de pintura. Então, enfim, pessoas, nós estamos fazendo a nossa parte. O que a gente gostaria? Está na mesa dos senhores um cupom, um cadastro, que eu gostaria assim que mais empresas nos auxiliassem, no sentido de agilizarmos alguns benefícios para a nossa segurança da nossa cidade. Nós hoje temos, no Concepro Mocov, menos de que 50 pessoas, entre física e jurídica, que contribuem com a nossa entidade. Do pouco que nós estamos recebendo, alguma coisa nós estamos fazendo. Eu estive agora quinta-feira na inauguração do pelotão da Brigada Militar aqui em Garibaldi, que foi entregue para a comunidade de Garibaldi, aquela região toda, e eu tomei conhecimento lá que a iniciativa privada dos empresários aportaram R$1 milhão naquela obra. Então, assim, eu acho que a possibilidade de nós melhorarmos aqui, eu acho que depende muito de nós empresários. Eu e juntamente com a vereadora Paula Ioles, nós tivemos também com a Secretaria de Segurança, levando projetos no sentido que são os megaprojetos, melhoria dos bloqueadores de celular no presídio, viaturas, equipamentos, que nós estamos fazendo um encaminhamento no sentido de obter, através do PSEG, que é um programa de aparelhamento da segurança pública da cidade. Então, pessoal, eu gostaria muito de coração receber dos senhores na saída, quando vocês receberem o informativo da nossa prestação de conta, que contribuem, nos ajude, e nós vamos continuar prestando conta. E para finalizar, presidente, eu gostaria de coração, esse trabalho é feito em conjunto a várias mãos. Toda a minha diretoria, que sempre está me apoiando toda sexta-feira e fazendo as coisas acontecer. Obrigado, senhor. Senhoras e senhores, a Fundação Caxias está em plena comemoração dos seus 50 anos.
A entidade sem fins lucrativos desenvolve atividades que promovem a cidadania, bem como apoia e articula programas permanentes de capacitação profissional e geração de renda através de ações conjuntas com todos os setores da sociedade, sendo o braço social do empresariado caxiense. Como forma de homenagear meio século de atividades da Fundação Caxias, o presidente Ivanir Gasparim fará, neste momento, a entrega de uma placa ao presidente da Fundação Caxias, Paulo Poleto, com os votos de permanente sucesso no cumprimento do seu propósito social. Aproveitamos para informar que a próxima reunião almoço, no dia 14, terá como palestrante o diretor executivo de marketing do Grupo RBS, Marcelo Abdala Leite, que irá apresentar o estudo Cápsula, 5 comportamentos do presente que irão impactar o futuro. Estão todos convidados. Senhoras e senhores, nosso convidado é graduado e especialista em Direito. Possui MBA em Concessões e PPPs pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em parceria com a Escola de Economia de Londres. Foi integrante da Unidade de Concessões e PPPs da Secretaria Estadual do Planejamento do Rio Grande do Sul nos anos de 2015 e 2016. Em 2017 e 2018, esteve à frente da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, liderando os projetos de concessões e PPPs. É conselheiro da Rede Intergovernamental de Parcerias Público-Privadas e procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Passamos, então, a palavra ao secretário Bruno Vanussi. Inicialmente, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer novamente aqui o convite do presidente Ivanir Gasparim e parabenizar por esse público extremamente qualificado que nós temos. Cada visita que eu faço aqui à Serra Gaúcha aumenta a minha responsabilidade, pois eu vejo aqui muitas lideranças reconhecidas e formadores de opinião. O que só aumenta aqui é a agenda que nós temos a conversar. Perguntei agora para o presidente quanto tempo nós temos disponível e temos em torno de 30 minutos. Então, eu vou tentar condensar para os senhores aqui 3 assuntos que são assuntos fundamentais para o momento atual. Nosso primeiro tema é um tema que talvez não esteja no convite que os senhores receberam, mas é importante falar sobre isso. Os senhores devem ter acompanhado na imprensa, nos jornais do fim de semana e agora, no dia de hoje, o que saiu nas rádios, no jornal 0 Hora, sobre o novo pacote legislativo que está sendo encaminhado pelo governo estadual. O governo estadual está se propondo, neste momento, agora, em 10 meses de governo, na verdade são 9 meses e alguns dias, que marcam um ano do primeiro turno da eleição, sintomaticamente. E esse pacote traz uma revolução na administração pública estadual. Eu considero que seja um encontro do Rio Grande do Sul, do governo do Estado do Rio Grande do Sul e do Estado enquanto máquina pública com o seu futuro. Um encontro que vem sendo adiado há décadas, há governos, mas que agora não pode mais ser postergado. Então, o governador Eduardo Leite, antes do encaminhamento formal à Assembleia Legislativa, está fazendo um processo de debate, de sensibilização e de diálogo com entidades sindicais, com lideranças empresariais e com lideranças políticas para a compreensão do desafio que nós temos à frente. Nós temos, no mínimo, os senhores terem uma ideia do desafio, 25 anos de atraso, de delay
na nossa legislação em relação ao que, por exemplo, o governo federal já fez. Falo de idos de 1998. Em 1998, a máquina pública federal já estava reformada no formato que agora está se propondo. Está se propondo, porque os senhores já tenham aqui uma antecipação da agenda, uma revisão da legislação que trata de estágio probatório, adequando o estágio probatório dos servidores estaduais à legislação federal, promoções automáticas, que geram um descontrole orçamentário que se manifesta na forma, por exemplo, de um crescimento vegetativo da folha em torno de 8% ao ano, mesmo que não hajam reajustes salariais, vantagens temporais, ou seja, acréscimos salariais em percentual de 5% a cada 5 anos, 15% a cada 15, 3% a cada 3, coisas que não existem mais na legislação federal há mais de 20 anos, incorporações de função que criam incentivos para que o servidor, após um período de exercício de uma função de liderança, de chefia, acabe não tendo mais o desejo de se comprometer com tarefas que exigem mais de si mesmo. Regras de aposentadoria, e nisso é importante que os senhores tenham noção de que em torno de 49% da força de trabalho do Estado do Rio Grande do Sul conta com mais de 46 anos de idade. Esse número, 46 anos de idade, é importante porque, aos 47 anos, é a média de aposentadoria dos servidores da área de segurança. E, por fim, uma modificação na forma das contribuições previdenciárias, inclusive com eventual majoração de alíquota para as faixas acima do teto da Previdência. Então, presidente, eu não poderia deixar de falar desse assunto, que ainda que não seja central da nossa apresentação, será central nas discussões políticas no Estado do Rio Grande do Sul nas próximas semanas e talvez nos próximos meses. E os senhores aqui, como lideranças empresariais, como formadores de opinião, precisam compreender a importância do tema, pois, se fizermos todo o dever de casa, se fizermos privatizações, concessões, se fizermos o ajuste com o governo federal do regime de recuperação fiscal, nada disso resolverá o futuro do Rio Grande do Sul, pois em 2023, 2024 e por aí em diante, estaremos em situação pior do que a atual. Pois já hoje, temos quase 60% de aposentados e 40% de servidores na ativa. Senhores, imaginem num sistema previdenciário em que o pagamento dos inativos corresponde ao salário que eles percebiam na atividade. Significa que de cada 10 empregados nossos, se fosse uma empresa, 6 não estariam contribuindo como trabalhadores. Isso precisa mudar e é parte importantíssima do dever de casa que o Rio Grande do Sul precisa fazer. Passando essa agenda, que é uma agenda dura, difícil, aparentemente negativa, mas de modernização, vamos falar um pouco de uma agenda também dura, também difícil, também de modernização, mas é uma agenda de investimentos. É uma agenda de atração de recursos. E eu vou tentar ser um pouco objetivo aqui com os senhores, para que depois nós tenhamos tempo para falar um pouco mais sobre como que todos esses conceitos que nós vamos conversar se enquadram dentro do nosso plano de governo nos próximos 4 anos. Geralmente eu começo essa fala perguntando para um público quantos
trabalham, ou melhor, quantos conhecem exatamente o que é uma parceria público-privada? Como os senhores estão conversando, estão almoçando, não pretendo interromper o almoço de ninguém para fazer essa enquete, mas eu antecipo, talvez muitos poucos dos senhores tenham a real noção do potencial que nós temos em nossas mãos. Vamos falar sobre PPPs, e quando eu falo em PPPs, para facilitar e já antecipar o tema, digo para os senhores, pensem sempre em concessões também. Façam sempre uma analogia com o que vem acontecendo no aeroporto de Porto Alegre ou o que aconteceu na BR-290, a nossa estrada Freeway. PPPs, meus caros, são contratos administrativos. Quando um prefeito consegue uma doação de uma melhoria em uma praça, consegue uma adoção de um espaço público, consegue uma parceria com uma universidade para ensino de menores carentes, são iniciativas extremamente positivas, são iniciativas importantes, sociedade civil participando, mas não são concessões nem PPPs. As PPPs que tanto se fala no governo federal, que hoje compõem uma agenda importante de investimento, são contratos administrativos de longo prazo. Essa frase pequena tem muito conteúdo. Por quê? Porque contratos administrativos pressupõem licitações, é importante que todos compreendam isso, pressupõe uma certa burocracia, mas pressupõe, ao se falar em longo prazo, na quebra da nossa lógica atual de contratação pública. E aqui nós temos uma sopa de letrinha, com várias palavras lançadas aqui, que formam um roteiro para nós entendermos o que isso traz de novo. Primeiro, são contratos que trabalham com infraestrutura de serviços públicos. Então, as PPPs têm o potencial de trazer para os senhores novas rodovias, novas escolas, novos hospitais, novos parques, aeroportos, praticamente tudo o que o poder público está deixando de fazer. Vejam o que eu acabei de dizer. Praticamente tudo o que o poder público hoje não consegue alcançar, nós podemos sim alcançar através de concessões e PPPs. Como? Primeiramente, com transferência de alguns riscos das atividades aos parceiros privados, através de contratos que alterem a lógica de pagamento tradicional. Vamos ver se eu consigo agora transformar isso em algo que transmita a forma de funcionamento. Quando os senhores olham, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre e pensam o seguinte: nossa, acabou a Copa do Mundo de 2014 e não foi feito o terminal nem a ampliação da pista. Passou a Copa de 2018 e não foi feito o terminal nem foi feita a pista. O que aconteceu ali? Posso listar para os senhores 10, 15 motivos, mas os principais são burocracia, falta de recursos, falta de planejamento, incapacidade de articulação do setor público. Isso não é culpa de uma pessoa ou de outra. Isso é a forma como o Estado brasileiro se organizou. Isso é a nossa tradição brasileira burocrática, de que a cada etapa tudo deve ser fiscalizado, tudo deve ser revisto. Vamos imaginar a construção de um novo terminal. Como que uma Infraero faria um novo terminal? Faria uma licitação para a contratação de um projeto, de um anteprojeto. 6 meses para fazer um termo de referência, 4 meses de licitação, depois de 1 ano, temos uma empresa contratada. A empresa faz o projeto em 1 ano. Depois temos que contratar o projeto executivo. De novo, 4 meses de termo de referência, 4 meses de licitação, já foi mais 8 meses, depois vamos para a execução do projeto executivo. Aí já perdemos 2 anos e meio, se todo mundo trabalhou bem. E aí agora precisamos fazer a obra. Termo de referência, licitação, pode botar outro ano aí, porque vai ser uma obra mais complexa, já chegamos em 3 anos. E aí essa licitação vai depender de termos recursos, vai depender de não termos impugnação em Tribunal de Contas, vai depender de termos os licenciamentos
E a obra vai começar pelo 4º, 5º ano. Ao longo dessa obra, todo dia 31 de dezembro, encerra a execução orçamentária, os empenhos caem, temos que fazer novos empenhos, procurar no orçamento novamente os recursos, fazer as medições dos restos a pagar e por aí vai. Essa obra vai demorar 5 anos. 5 anos mais os 5 anteriores, 10 anos, está explicado por que demora 10 anos para fazer um terminal novo. É assim que o Brasil trabalhou durante, talvez, 30, 40, 50 anos, e é assim que o Brasil perdeu a capacidade competitiva, perdeu a capacidade logística e transforma os senhores aqui em verdadeiros heróis, tentando competir com países como China, Estados Unidos, Chile, até mesmo o Uruguai. O que se propõe agora? Que nós fazendo um projeto, e quando eu digo um projeto, não é um projeto de engenharia, é um projeto de infraestrutura, ou seja, nós identificarmos a infraestrutura, as suas necessidades, os seus potenciais, nós façamos uma licitação só com o anteprojeto. Ou seja, o anteprojeto, para quem não é da área de engenharia, é aquela planta baixa, basicamente, com alguns aspectos visuais. Quando nós partimos para os materiais, para as volumetrias, nós já temos o projeto básico. E o projeto executivo é aquele que informa qual parte é feita antes da outra. Então, anteprojeto tem basicamente tudo o que se precisa saber. Quantos banheiros, qual é a área necessária, como que são os acessos. Nós, tendo um anteprojeto, com um pouco de bom senso, parece, puxa, por que não se contrata logo essa obra? Não se contrata logo essa obra porque a nossa legislação tradicional, a 8666, não permite. Não permite porque nós não saberemos quantas toneladas de cimento, quantas toneladas de areia, qual é a mão de obra necessária, não teremos o projeto executivo. Então, a nova lógica que se trabalha é a seguinte: vamos simplificar os projetos e vamos transferir as responsabilidades, e aí se incluem os riscos e as técnicas de execução, que é ali liberdade na execução, a um parceiro privado. E esse parceiro privado, com a sua técnica, com a sua expertise, utilizando as melhores e mais modernas formas de construção, irá implementar esta infraestrutura. Mas ele deverá, por sua vez, obter o financiamento para a execução desse projeto e irá se remunerar a partir do próprio projeto. Vamos para a tal rodovia Freeway. Quando se fez a concessão da Freeway, a Freeway tinha 2 pistas, os senhores relembram. E o projeto original previa que houvesse, então, 3 pistas. Tradicionalmente, o governo federal teria que fazer uma licitação de um projeto executivo. O projeto executivo seria entregue, foi lá 2 anos. Teria que achar um espaço no seu orçamento, faria uma nova licitação, ia começar a ampliação, e essa ampliação ia se postergar por 5, 10 anos, enquanto o orçamento ia pingando. Nós vimos isso na BR-101, na duplicação no trecho que vai de Osório até Florianópolis. Foram 20 anos de duplicação. 20 anos. Surpreendentemente, na Freeway nós tivemos uma 3ª pista em 1 ano. Como isso aconteceu? Bom, se licitou a obrigação com um anteprojeto, na verdade era um projeto diretriz, e a empresa vencedora da licitação, a concessionária era a Triunfo, constituiu uma empresa, uma sociedade de propósito específico, que ela própria elaborou o projeto, ela própria contratou as subempreiteiras, as EPCistas, como se diz, ela própria analisou o tempo necessário para o retorno desse investimento e realizou o investimento como os senhores fazem a ampliação de seu parque industrial. Inclusive com ferramentas financeiras, ferramentas societárias,
pulverização em algumas etapas do capital social, emissão de dívida, dívida estrito sensu. Todas essas soluções estão ao alcance. Então, quando se fala em concessões, se relembra muito a questão de privatização. É importante deixar bem claro para os senhores que a privatização estrito sensu é quando há a venda de um ativo, quando ocorre a venda de alguma coisa pública e isso nunca mais retornará ao patrimônio público. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da CRT. Se efetuou uma venda, se transformou em uma empresa, que foi dividida em duas pela iniciativa privada, que uma delas está mal, outra está bem, vida que segue. Nós temos aí telefonia celular abundante, telefonia fixa sem maiores problemas. Isso foi uma privatização, funciona muito bem. Em rodovias, se faz concessão, que é a transferência temporária desse ativo. A rodovia é transferida por 20, 30 anos, a depender de cada projeto, com um plano de exploração. Quando se fala exploração, geralmente atrai uma conotação negativa. Então, eu gosto de chamar de plano de investimentos. Um plano de investimentos. Afinal, estamos concedendo para quê? Estamos concedendo para uma duplicação ou uma terceira pista nos anos 2 ou nos anos 5 e 7. A previsão de demanda é de X mil veículos dia no início do contrato, com uma projeção de ampliação seguindo determinada escala. A previsão de receita é X milhões de reais ao mês. E tudo isso forma um plano de negócios que será analisado pelos licitantes. E esse plano de negócios, meus senhores, talvez seja a etapa mais complexa para o poder público, porque o poder público tem que pensar como uma empresa privada. E por isso demora tanto, às vezes, para fazermos concessões. Dito isso, essa ferramenta serve para fazermos um hospital público, gratuito. Como assim? Como assim? Nós temos na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, hospitais 100% públicos, atendimento 100% público, em que quem construiu o hospital, opera e faz a manutenção, é uma empresa privada. Existe uma tabela de serviços, os pagamentos são variáveis, como diz ali, vinculados tanto à performance do serviço, que são os indicadores de performance, os KPIs que os senhores conhecem, o SLA, o Service Level Agreement, quanto de acordo com a demanda. Por exemplo, de um hospital, se pagará conforme o número de atendimentos e os indicadores de qualidade. Tempo de espera, nível de resolutividade, grau de satisfação do usuário, com pesquisa com os usuários. Tudo isso influencia na remuneração que será paga, tanto a performance quanto a demanda. Mas, claro, que nada disso, financiamento privado, assunção de riscos por parte do investidor, acontece por benevolência ou filantropia. Esses projetos são projetos com ciclo de vida de 20, 30 anos, que pressupõem uma lucratividade. E essa lucratividade é resumida na chamada taxa interna de retorno, a famosa TIR, que indica quanto que do capital investido, colocado em risco, se obterá de retorno a cada ano. Cada projeto apresenta a sua TIR real de acordo com inúmeras variáveis, como risco de cada um dos mercados, como forma de composição do capital da empresa, forma de alavancagem, mas o fato é que existem alguns parâmetros no Brasil. E esses parâmetros são ditados, primeiro, por Risco Brasil, mas segundo, por taxas de juros. Trabalhamos hoje com Selic de 5,5% ao ano. Nunca tivemos uma Selic tão barata. Considerando nossos juros, nossa inflação de 3%, nós estamos trabalhando com juros de 2,5% ao ano. Esse é um juro de primeiro mundo. Não diria que é juro europeu, nem americano, mas é um juro de OCDE.
talvez no leste europeu, talvez em alguns países asiáticos, seja mais ou menos essa taxa. Então, quando nós fazemos um cálculo de TIR esperada, nós avaliamos o seguinte: um empresário que tem o seu capital hoje disponível, ele tem uma opção de usar um investimento livre de risco, que se chama taxa média livre de risco, que lhe daria 5,5%, 6%, 6,5% ao ano, com sorte, ou assumir algum risco. E aí é o prêmio de risco de cada projeto. Nós estamos trabalhando hoje no Brasil com entre 9,5% e 10,5% de TIR de projetos ao ano. Então, para que nós consigamos atrair um investidor disposto a receber 9,5% ao ano, nós precisamos de segurança jurídica, de bons projetos, de uma correta distribuição de riscos e de estabilidade política e fiscal. Por isso as agendas, primeira que eu falei com os senhores de reforma do Estado e as agendas de concessões caminham de mãos dadas. Porque um Estado mal pagador não consegue fazer PPPs em saúde e educação, consegue apenas fazer concessões. Concessões e PPP se diferenciam da seguinte forma: numa concessão, tudo é pago pelo usuário. É uma rodovia, é um aeroporto, é um porto. Numa PPP, parte dos pagamentos, ou às vezes todo o pagamento, é feito pelo poder público. E o usuário recebe o serviço integralmente grátis. É um hospital do SUS. O camarada entra no hospital do subúrbio, pioneiro, em Salvador, recebe um atendimento do SUS de primeiro mundo, 100% gratuito, e quem faz os pagamentos é o governo da Bahia. Isso não funciona hoje no Rio Grande do Sul. Não funcionaria. O Rio Grande do Sul não consegue pagar salários. O Rio Grande do Sul paga os fornecedores quando consegue. O Rio Grande do Sul não pode pegar empréstimos. Os senhores entendem a importância dos dois temas? Como eles são correlacionados? Então, hoje, nossa agenda de modernização do Estado passa muito mais por nós transformarmos o Estado do Rio Grande do Sul num Estado confiável do que nós aqui fazermos promessas de que tudo se resolverá como um passe de mágica. Precisamos, sim, transformar o Rio Grande do Sul em um Estado que cumpre suas obrigações, inclusive com os servidores. E isso, na condição de procurador de Estado e servidor público, que recebe parceladamente seus salários, 48 meses de parcelamento no próximo mês, ou seja, daqui a um mês, fará 4 anos que eu recebo meu salário de forma parcelada. Eu digo, é muito mais importante nós termos uma visão de futuro do que lutarmos por um estatuto jurídico defasado com mais de 20 anos. Dito tudo isso, meus senhores, nós podemos, com uma taxa interna de retorno dos projetos adequada, 9%, 10%, com projetos bem feitos, que significa projetos de ativos que sejam ativos tradicionais, ativos em mercados maduros, ativos com bons projetos, nós temos a oportunidade de trazermos muito dinheiro para o Estado. Muito dinheiro. Esse financiamento privado que eu digo aqui é o dinheiro que vem e é investido na nossa rodovia, no nosso aeroporto, e não numa rodovia em outro estado ou em outro país, e não numa fábrica em outro estado, em outro país. É o mesmo dinheiro que faz uma rodovia hoje, faz uma fábrica ou compra um iate de 100 milhões de dólares. É a liquidez internacional que está aí à nossa disposição. Nós só precisamos fazer o dever de casa. Qual é o nosso plano de ação? Explicando para os senhores resumidamente. Primeiro é termos uma carteira que inclua ativos
extremamente atrativos e que precisam de um choque de investimento. E aí que eu digo para os senhores, nós temos ainda para ser lançado nos próximos 2 meses a RS 287 e a 324, que os senhores já conhecem, mas para o ano de 2020 nós temos outros 1.000 quilômetros de rodovias. Quais são essas rodovias? 650 quilômetros de rodovias da EGR. Nosso governador se elegeu com a agenda, com a pauta de extinção da empresa gaúcha de rodovias. E ela será extinta não numa atitude de reestatização, mas ao contrário, através da concessão das rodovias. E as rodovias da EGR são rodovias que preenchem esses requisitos. São ativos num mercado maduro, mercado rodoviário, e são ativos com garantia de rentabilidade, pois têm um histórico de passagem de pedágio de mais de 10 anos. Caso os senhores não se lembrem, essas rodovias da EGR foram objeto de concessão em 1998, com o primeiro plano de concessões rodoviárias, realizado numa época, é verdade, em que as condições econômico-financeiras, macroeconômicas do Brasil eram outras. Quais eram as condições naquela época? Juros na ordem de 25% a 35% ao ano. E aí eu retorno 10 minutos atrás da nossa conversa. Com juros de 25% ao ano, ninguém tira o seu dinheiro do banco para botar numa rodovia, a não ser que a TIR, a taxa interna de retorno, esteja acima disso. Talvez por isso as nossas rodovias tenham tido pedágios tão caros naquela oportunidade. Afinal de contas, o Brasil vivia um momento em que ele lutava contra a crise da Rússia, crise na Argentina, os tigres asiáticos com problemas fiscais, o Brasil com ataques constantes à nossa moeda, ao real. Em janeiro de 2001, no auge desse ciclo, nós tivemos juros de 45% ao ano. Agora nós vivemos, desde 2016, janeiro de 2016, foi a última vez que os juros no Brasil estiveram acima de 15%. A Selic, em janeiro de 2016, era 15% e de lá para cá só baixou. Faz 3 anos que estamos com juros, ao menos os juros do governo central, e aí não digo juros na ponta, que seria quase um deboche falar para os senhores que entrando num banco a gente sai com um crédito a 6,5% ao ano. Não é bem assim, nós temos consciência disso. Mas a Selic nunca foi tão barata. Então nós temos as rodovias da EGR e mais as rodovias da Serra, que fizeram parte do primeiro plano de concessões rodoviárias. Tivemos erros de avaliação, tivemos equívocos conceituais e tivemos uma condição macroeconômica que redundou em taxas de juros altas e pedágios caros. O momento é outro. Então, começamos por aí. Nós teremos concessões dos aeroportos regionais, e aí nós falamos de Passo Fundo, Santo Ângelo, e esperamos sim Hugo Cantergiani, e quem sabe até Vila Oliva. Hidrovias, estamos organizando já em fase adiantada com o BNDES uma concessão da hidrovia de águas internas do Rio Grande do Sul, ou seja, transformarmos a Lagoa dos Patos e a parte inicial do Rio Jacuí num ativo nosso, como se fosse uma ferrovia. Muito se discute porque não temos uma ferrovia ligando Porto Alegre ao Porto de Rio Grande. De fato, não temos. Mas mais barato do que implantar uma ferrovia é implantarmos uma hidrovia nesse momento. Então, nós podemos ter, como se fosse uma ferrovia, uma hidrovia. Concessão de parques, unidades de conservação e parques turísticos, e depois podemos falar sobre isso. A estação rodoviária de Porto Alegre será uma boa demonstração do potencial de renovação dos ativos estaduais. Estamos em fase final de licenciamento junto à Prefeitura de Porto Alegre, do projeto.
E, por fim, e esse é um projeto que, de minha parte, é muito importante, um presídio gerido, na sua parte de infraestrutura, pela iniciativa privada, claro, com o manejo dos internos por agentes penitenciários estaduais, mas construção, operação, manutenção, lavanderia, cantina, circuito de TV, tudo isso integrado em um contrato com a iniciativa privada e com garantia do governo federal. Como eu disse para os senhores, não posso me contradizer aqui, os senhores são inteligentes, o governo do Estado mal paga suas contas, como vai pagar um presídio dessa forma? Garantia do Fundo Penitenciário Nacional. O governo federal tem um programa chamado Programa de Parcerias de Investimento, PPI. PPI talvez tenha sido a grande medida do governo Temer, para que façamos justiça, em que o governo Temer identificou que recursos orçamentários não vão solucionar o Brasil. Nós precisamos de um choque de investimento, precisamos trazer investimentos privados. Tivemos a concessão da 386 com a BR-101 e 290, a chamada RIS. O governo federal fará, dentro do PPI, também uma concessão das rodovias que vão desde Ijuí até o Porto de Rio Grande. Fará a concessão da BR-101 em Santa Catarina, concessão de aeroportos, portos, hidrovias, e agora houve o enquadramento do projeto de casas prisionais. Haverão 2 casas prisionais que serão projetos pilotos, uma em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul. Há uma visão clara do governo federal de que o Rio Grande do Sul vem fazendo um encontro com o futuro e vem fazendo a sua agenda de atualização. E, por isso, hoje o Rio Grande do Sul é o maior cliente do BNDES na estruturação desses projetos. O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, quanto ao Moposse, e aqui eu gostaria de encerrar porque eu sei do horário, presidente, disse uma coisa que me tocou especialmente e acredito muito no que ele falou. Ele disse o seguinte: se o BNDES tiver uma carteira de 10 bilhões de reais para emprestar, naqueles 10 bilhões vai se encerrar o impacto da existência do BNDES. Agora, se o BNDES destinar 1 bilhão desses 10 para a estruturação de projetos nessa forma, o BNDES pode ser responsável por mais de 100 bilhões de reais de investimento. Porque o custo desses projetos, a elaboração do projeto, é em torno de 1% do valor do investimento realizado. Então, é isso que estamos fazendo. Esclarecendo para os senhores, nós já temos algumas realidades a se concretizar em breve. Porto Alegre licitou na Bolsa de Valores de São Paulo, dia 29 de agosto, a PPP de iluminação pública. E essa PPP de iluminação pública foi um projeto piloto do BNDES, dentro do PPI, Programa de Parcerias de Investimento, com capitais. Porto Alegre e Teresina foram as primeiras capitais que realizaram seus projetos de PPP. Os senhores terem uma ideia, o custo de projeto foi R$ 1.200.000 e o investimento previsto no primeiro ciclo são 150 milhões em 2 anos. Porto Alegre receberá 150 milhões de reais em 20 meses em renovação integral do seu parque de iluminação pública e automatização do parque. Ao invés de se endividar com 150 milhões de reais e fazer 15, 20 licitações para cada bairro, sendo que cada bairro teria uma luminária de uma marca diferente, e depois tendo que fazer a gestão desse estoque, e depois lidando com prestadores de serviço, cada um com o seu contrato de 1 ano, que termina a cada 12 meses e tem que ser relicitado. Não, terá um único contrato, esse contrato remunerado por indicadores de performance, esse financiamento sendo tomado pela iniciativa privada e toda a infraestrutura sendo colocada de acordo com uma lógica de eficiência e maior ganho. Então, senhores, gostaria de dizer para todos os presentes aqui, é que nós precisamos fugir um pouco da narrativa de que tal ou qual medida não resolve o problema do Rio Grande do Sul. Precisamos fazer tudo, todas as medidas. Precisamos vender CRM, Sulgás e CE, porque falta energia, por exemplo. Falta energia porque não temos carvão, falta energia porque o gás hoje poderia
ter uma rede talvez 5, 6 vezes maior, não fosse as limitações de investimento do poder público. Falta energia em cidades onde a CE é responsável. Eu conheço um projeto em Cachoeira do Sul que não está saindo por falta de energia na ponta, por conta da CE. Então, precisamos de investimentos em energia. Não é a venda pela simples venda. Não é a venda para botar dinheiro no caixa e fazermos o pagamento do salário do mês. É a venda para trazermos investimento. É a concessão de rodovias para trazermos investimento, segurança, renda para o gaúcho. E essa é uma roda que não pode parar. Como os senhores também não podem parar. Muito obrigado pela atenção e depois eu acho que estou à disposição para perguntas. Obrigado.